fato, né? Então tá lá o trecho para você que nos acompanha pelo YouTube, bloqueado ainda. Vale reforçar que quem vem de Chavantina, de Ceará para Xanxerê hoje, precisa entrar no bairro Vista Alegre para poder ter acesso ao centro da cidade. Mudando de assunto, vou conversar agora com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Xanxerê, também empreendedor, meu querido amigo Vinícius Cassol, para a gente falar um pouquinho sobre oportunidades, sobre empreendedorismo e sobre esse cenário que se modifica a cada tempo. Presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Café. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os nossos amigos e ouvintes da 101. Um assunto muito legal, seremos bem pontuais, acho que é muito importante e quem estiver nos acompanhando, vale a pena prestar bastante atenção e conseguir contribuir, até porque nós vivemos um cenário bem diferente do que estamos acostumados, né? Presidente, Santa Catarina é um estado que menos tem gente que não estuda nem trabalha. Porém, divulgando as vagas de emprego quase que diariamente, a gente ainda percebe uma dificuldade em encontrar mão de obra principalmente qualificada, porque hoje a maioria das empresas pede experiência. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero falar sobre o mercado de trabalho aqui na região. Como é que a CDL tem atuado para ajudar as empresas e profissionais nesse cenário? Certo. Se me permite contribuir, vivemos num dos melhores estados, ou vamos reforçar que talvez o melhor estado de todos, realmente pessoas batalhadoras, mas a gente também vive num estado extremamente empreendedor, então vagas de trabalho tem de sobra e conheço diversas empresas que estão receosas em expandir realmente pela falta desta mão de obra. Mas já entrando no assunto, a CDL se sente corresponsável, porque nós representamos principalmente o comércio, por mais que nós temos a indústria também vinculada. E incentivos a gente trabalha de várias formas, mas nós entendemos que primeiro nós temos que fazer a lição de casa. Primeiro a gente está junto com o nosso associado, que é o empresário, dando diversas ideias e dicas diferentes para ele contratar, com incentivos, salários melhores, propostas melhores, para que aí sim tenha uma proposta bem formada e consiga trazer bons colaboradores. Porque não existe vilão e mocinho. Existem empresas que precisam de colaboradores e colaboradores que precisam de empresas. E existe boas vagas e existe má vagas, como existe bons colaboradores e más colaboradores. Presidente, ontem a CDL começou um curso novo, né? Acho que a gente pode começar a falar sobre essa capacitação, que é realmente trazer oportunidade tanto para os empresários quanto para os colaboradores, né? Claro. Nós entendemos, tem um velho ditado que fala que se você quer cortar mais rápido e se esforçar menos, você precisa afiar as suas ferramentas. Então a CDL entrou com uma capacitação em parceria, em sociedade com o Sebrae, onde é que nós teremos diversos palestrantes, cada um no seu nicho de mercado. E são 9 encontros e por último teremos uma missão técnica no Paraná, onde que nós já estamos trabalhando e o primeiro encontro foi sobre marketing, vendas, vamos falar sobre finanças, RH, missão e visão das empresas, e foi limitado para que pudesse somente 30 empresas fazer parte, porque as oficinas, a dinâmica precisava. Porque não é simplesmente entregar uma capacitação, nós precisamos trazer sugestões que eles possam colocar na prática na hora, que eles já consigam ter resultado. E pode parecer bobo, mas uma pequena mudança dentro da nossa operação já pode nos trazer um resultado financeiro gigantesco. Falando sobre esses resultados, a gente também vive aí essa geração que está saindo da escola, que fica na dúvida. E o senhor, vou usá-lo desse termo pela questão do respeito, começou muito cedo, né, presidente? Começou muito cedo empreendendo, começou muito cedo buscando esse conhecimento. Qual é a sugestão, qual é a dica para quem está iniciando no mercado de trabalho agora, que talvez tenha esse faro empreendedor também? Legal. Gosto de reforçar que a CDL também tem um projeto chamado Talentos, que é para essa juventude. Depois a gente pode conversar. Inclusive, essa semana vocês estarão com a gente, que é o lançamento da 2ª edição. Mas não se trata somente de empreender. Eu sou convidado pelo Lions para ir nas escolas e falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, uma vez por ano num projeto maravilhoso.
E a gente fala que você não precisa ser dono de um CNPJ para empreender. Não se trata somente de você ter um CNPJ, você ser considerado empresário, poder tirar aquelas fotos bonitas. Até porque, diga-se de passagem, o empreendedor está cada dia sendo mais humilhado, não pelo mundo, mas porque nós temos que fazer tudo dentro das nossas operações. Então, a gente está muito mais preso lá, muitas vezes limpando o chão porque faltou colaborador ou porque se nós não fizermos ninguém faz, do que propriamente usarmos o termo lindo, maravilhoso, somos empresários. Mas a gente vê jovens se destacando. Eu entendo que hoje nós vivemos uma realidade em que nós estamos muito mais deslocados, né? Devido ao nosso dia a dia, e a gente não vê a matéria-prima que está dentro da escola. E como qualquer cenário, hoje tem ótimos alunos que parece que já estão muito mais preparados do que muitas vezes eu me sinto que estão mais preparados do que eu mesmo, como também tem jovens que precisam ser empurrados. Mas todos eles precisam de uma oportunidade, ou eles precisam buscar a sua oportunidade. Mas o jovem que hoje busca, esse jovem precisa saber que a partir dos 16 anos ele já pode trabalhar. Com algumas restrições, mas ele já pode trabalhar, restrição tanto de horário quanto de empresas. Mas ele já pode, e a gente vê as empresas fazendo essas contratações. Inclusive, diversos daqueles alunos que a gente formou na primeira edição do Talentos estão trabalhando. Acredito que aí tem aquele detalhe, né, de o pai que está nos ouvindo agora também fazer o incentivo para o filho. Lembrar que ele não é apenas um peso no mundo, né, que ele pode coexistir junto à sociedade, né? Não é pelo salário. É por ele já começar a preparar o seu currículo, e espero que a gente possa falar em breve sobre isso, que é de extrema importância. Precisa estudar, precisa ajudar em casa, mas se tiver a oportunidade de trabalhar, que seja ganhando metade de um salário, a capacidade que esse jovem vai ter depois de prosperar, de ter uma bagagem, de já saber o que fazer, é maravilhoso. Então, antigamente era mais fácil poder trabalhar. Hoje em dia até as pessoas têm medo de divulgar vídeos que daqui a pouco vem alguém dizendo que é trabalho escravo, infantil. Então, vivemos, e particularmente falando, uma realidade ridícula hoje. Porque se somos o que somos, é graças ao esforço que nós tivemos quando, principalmente mais jovens, e na minha opinião, nos traz muito caráter sobre isso. Mas tem oportunidade para esse jovem. Ele consegue hoje entrar no mercado de trabalho, mas independente se ele tem 16, 18 ou 20, ele precisa passar pelas mesmas situações, que é procurar capacitações para que o seu currículo fique melhor. Não só pelo currículo, mas porque ele vai saber se portar e já vai saber entender sobre vendas. Como qualquer pessoa, quando você vai para uma entrevista, você precisa pelo menos ter pesquisado um pouco sobre aquela empresa. Você precisa entender o que ela faz, o que ela vende, quem são os donos, e hoje as redes sociais te permitem isso. Você precisa chegar no horário. Parece tão óbvio, mas eu já fiz mais de 200, 300 entrevistas. Eu fico feliz quando eles chegam. E se chegar no horário, parece que já dá para contratar. Eu já demiti por conta disso. E é óbvio. Parece ser algo tão simples, mas acontece diversas vezes. Presidente, falando sobre o Projeto Talentos, que vai ter aí a sua segunda edição esse ano, vale lembrar que é uma parceria gigante com o Sebrae, o Senac, com o Senac, que traz um peso gigante ainda mais na formação e na questão da própria oportunidade, né? Exatamente. São para jovens que é voluntário, nós visitamos as escolas, principalmente as públicas. São 6 meses de graduação, uma graduação gratuita fornecida pelo Senac. A gente utiliza a estrutura com diversas interações de empresários, visitas, trocas de ideias. Então é totalmente diferente do convencional. Não é uma graduação somente sentado na carteira, na mesa, e a carteira ensino geral ali fazendo gráficos. Tem muita interação e nós entendemos que todo mundo precisa do incentivo. Os 5 melhores vão ter uma vaga de trabalho por 3 meses em diversas empresas. Os 2 melhores terão notebook, o primeiro e o segundo. E o primeiro, além de ter a oportunidade de trabalho, ter o notebook, ele também ganha uma carteira de motorista. Então, como qualquer vaga de trabalho, você precisa criar incentivos, não é diferente no Talentos, para motivá-los, para trazer eles mais perto e já inseri-los no mercado de trabalho. Presidente, o senhor falou algo que me chamou a atenção, né? Que você não precisa ter um CNPJ para ser empreendedor. Fala um pouquinho para a gente sobre essa atitude empreendedora, mesmo sendo funcionário.
Hoje é muito mais fácil você ganhar dinheiro tendo um cargo de liderança numa empresa do que propriamente você sendo dono do seu CNPJ. E por mais que as pessoas, a gente vê pessoas dizendo, se você é bom, para de ficar realizando o sonho dos outros. Isso é besteira. Hoje em dia, colaboradores estão ganhando muito dinheiro sendo colaborador e quero ver um empresário que não vai se negar a dizer que já teve colaboradores que ganharam muito mais do que eles, porque tem altos e baixos como qualquer empresa. E o melhor de tudo, você empreender dentro da empresa do outro, você está se preparando. Você vai errar com o dinheiro do outro, você vai errar com a estrutura do outro para que algum dia você possa montar a sua empresa ou até mesmo ser melhor colocado no mercado de trabalho. Presidente, entre tantas ações que a CDL realiza, uma delas é prestar essa assessoria para a empresa que está começando, né? E às vezes, eu abri uma empresa, para que eu vou me filiar na CDL? Para que eu vou me associar? Às vezes essa troca de experiência através dos encontros empresariais que tem acontecido, por exemplo, vai acontecer agora no fim do mês, possam sanar muitas dúvidas e elucidar muita coisa nesse processo todo, né? Com certeza. A CDL não deixa de ser uma empresa normal que trabalha com o seu marketing, só que o nosso público, ele é o empresário e o seu colaborador, como também o consumidor. E cada público a gente tem que se comunicar de uma maneira diferente. O nosso empresário, a gente se comunica muito mais perto, com jantares, mensalmente um encontro com uma palestra diferente. Grandes profissionais estão vindo para Xanxerê, de São Paulo, entre outras regiões, fora os melhores também aqui da cidade. O colaborador, a gente comunica ele de uma outra forma, como também a gente comunica com o nosso consumidor, que a gente gera diversas campanhas para atraí-lo. E nós precisamos cada vez dar mais ferramentas, porque qual é um dos maiores motivos da existência da CDL? Nós somos representativos, nós temos a força de mais de 600 empresas e isso tem que gerar barganha. A gente tem que conseguir mais novidades, bons preços, ferramentas novas, fora que nós temos uma federação no estado que é gigante, onde que ela também tem que nos oferecer tanto benefícios financeiros para que a gente possa replicar. Mas não só o novo empresário precisa de ferramentas para que ele possa se desenvolver, passar aquele momento difícil que é o início, como qualquer operação, mas a gente precisa também tirar a poeira do empresário mais velho. Ele precisa se redescobrir, né? Porque no passado, só abrir as portas já era um fato histórico. E, com certeza, o mundo digital fez esse avanço ser muito mais rápido. Mas, antigamente, você abria as portas, você tinha um monte de itens, nossa, já era um fato histórico. Só que mudou. E a gente, muitas vezes, não consegue acompanhar e precisa de ajuda. Então, nós fornecemos hoje ferramenta para quem está iniciando e ainda bem, nós temos diversas empresas jovens que estão vindo próximo da CDL porque elas entendem que é um ótimo auxílio, mas a gente está lá naquele que está bastante tempo no mercado, diz assim, vamos te ajudar ali a tirar um pouco essa poeira, deixa a gente te dar formas ali de você crescer, se desenvolver, começar novamente ou se reestruturar. Então, nós não estamos aqui para defender a classe empreendedora, muito pelo contrário, a gente sabe das dificuldades que o comércio tem, só que a gente não vai vir aqui reclamar. A gente sabe das dificuldades, estamos juntos, Xanxerê vive o seu melhor momento, não tenho dúvida. O comércio de Xanxerê é um ótimo local para que a gente possa fazer compras, tem bom atendimento, tem variedade, tem um pouco de tudo, mas a gente não para por aí. Na minha opinião, Xanxerê tem que estar muito maior e a gente batalha para isso. Acredito que esse é o caminho. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente e lembrar a população que a CDL tem criado novas oportunidades, tanto para quem está começando, para quem nem pensou em começar ainda e para aqueles que já estão no ramo há muito tempo. Muito obrigado. Obrigado você, Guilherme. A CDL ela trabalha oculta, né? Nós ficamos sempre por trás dos panos e essa é a nossa intenção. O verdadeiro ator ou o verdadeiro artista são os empresários que continuam com as portas abertas e continuam crescendo. E quando vocês nos dão a oportunidade para as pessoas saberem o quanto que a gente se esforça, somos extremamente gratos. Nós conversamos com o presidente da CDL Xanxerê, Vinícius Cassol, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre o projeto Talentos, que começa mais uma vez na sua segunda edição, e sobre um pouquinho das ações da CDL. Junto com a gente, Marafim Imóveis, Soncar, Noratec, Manfer Máquinas e Ferramentas e Cressol. Você está no Rádio Café. Já imaginou comprar seu estofado novo sem gastar nada agora? Vem pro mês do estofado Marafim! É promoção em todo o setor de estofados da loja, com a primeira parcelinha para daqui 5 meses. Ou em 20 vezes sem nada de juros. Mês do estofado Marafim! A gente adora promoção assim! Nós garantimos conforto e o melhor prazo aqui na Marafim, a loja do Cid. Vem!
A Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê convida você a acompanhar de perto o trabalho dos nossos vereadores. Em abril, participe das sessões nos dias 2, 4, 7, 9, 11 e 14, às 18h30. Assista presencialmente ou acompanhe ao vivo pela TV Câmara nas nossas redes sociais. Sua presença fortalece a democracia e ajuda a construir um município ainda melhor. Câmara de Vereadores de Xanxerê.